nome é Santiago, sou aqui da GNSS e aqui nós mostramos para vocês como vocês podem faturar acima de R$ 15.000 por mês com a regularização de imóveis rurais. Tá? Glass colocou aqui, boa noite, sou advogado, é isso aí, Porto Velho, Rondônia, olha só, Rondônia, regularização fundiária e parcerias é meu foco. É isso aí, tá? Então, você que se posiciona como um advogado, na verdade, assim, eu fico surpreso, tem muito advogado e a cada vez se forma mais. Milhões de advogados se formam, várias faculdades, né, de direito. E eu acho, não sei se é a faculdade que forma mais gente. Não tem advogados especialistas em regularização de imóveis. Tem, né? Mas é muito pouco. Muito pouco mesmo. Por isso que a gente traz aí no próprio treinamento o módulo de uso do capião, porque a gente entende que você tem que ter conceitos básicos ali para você instruir o próprio cliente. Mas a gente sempre indica, nessas ações, procurar um profissional do direito. Só que muitas vezes é muito difícil aquele profissional encontrar aquele profissional que já trabalha com isso, né? Que já tem uma experiência. A maioria dos profissionais da comunidade comunal conhece algum advogado, explicam para ele, ele vai atrás, se capacita e começa a trabalhar com isso. Porque ele começa a entender essa demanda depois que falam para ele, depois que procura ele para isso. E já aconteceu isso com a gente. A gente fala, tô precisando aqui, aí você consegue fazer para mim? O cara, rapaz, eu nunca fiz. Deixa eu estudar aqui. Estuda, e aí vai ver que não é nada demais, né? Assim, de início, pelo menos a entrada dos próprios processos, e depois começa a estudar mais, entender, e na prática aprende, né? E se especializa depois e tal. Mas eu creio que os advogados não entenderam ainda a demanda que nós temos, tá? Só de regularização de posse. É muita posse que nós temos no Brasil, tá? O pessoal fala aí, 50% está irregular, 60% é irregular, mas ninguém sabe. Não existe estatística para isso. Não existe estatística para isso. Porque até os imóveis que estão registrados no cartório de registro de imóveis podem estar irregulares. Eu posso ter um imóvel registrado em meu nome lá no cartório e ter a posse, alguém está na posse lá por X anos. O próprio cartório não vai nem saber disso. E a minha área está registrada, mas está irregular. A posse é de outra pessoa. Talvez tenha 5, 10 anos lá, 15 anos lá, né? E as transações de compra e venda acontecem isso constantemente. Vende o imóvel, mas a matrícula fica no nome de outra pessoa. O cara falece e a matrícula está no nome dele ainda. E inventário, o pessoal não quer terminar o inventário e começa a desregularizar os imóveis regularizados. Então a gente não tem estatística para isso, né? Não tem estatística para isso. Tem lugares que tem mais matrícula, né? Tem muitos lugares que tem mais posses, né? E a gente está evoluindo nesse sentido. Os cartórios estão se especializando, estão trazendo o georreferenciamento cada vez mais forte ali para saber, Então, cada vez mais os cartórios vão entendendo, né? Existem leis obrigando os proprietários, professores de imóveis rurais a fazerem isso. Não tem jeito, certificação de imóvel rural, Então, ou seja, o que puxa a certificação? Puxa a regularidade de todos os cadastros. O CCIR em dia, o ITR em dia, o Cadastro Ambiental Rural em dia, tá? Tudo declarado, atualizado, concordante, coincidente, convergente. Então, Santiago, eu não faço georreferenciamento. Não tem problema, tá? A ideia é que essa demanda do georreferenciamento vai trazer a regularização completa para o imóvel. Consequentemente. Como vice-versa. Então, uma coisa puxa a outra. Vou fazer parte ambiental no imóvel, vou fazer crédito rural, vou fazer transação no cartório, cadastro ambiental rural vai exigir CCIR, ITR, georreferenciamento do imóvel. Tá? O que a gente está mostrando para vocês aqui? Que tudo isso, né, ele é necessário. E cada vez mais os órgãos exigem mais ainda, né? Antigamente você fazia de qualquer jeito. Antigamente não tinha uso capião extrajudicial,
Hoje tem, por quê? Porque a tendência é a regularização das áreas, tá? Só traz prejuízo. Imóvel irregular traz prejuízo para todo mundo. Para o proprietário de imóvel rural, que não consegue todos esses benefícios que a gente já falou aqui, acesso a crédito, valorização do imóvel, e aí vai. Conhecer o imóvel. Tem proprietário de imóvel rural que não conhece o imóvel, que a gente chega para falar com ele, tem 100 hectares na minha matrícula aqui. Quando vai ver, ele tem 80. Quando vai ver, talvez ele tenha 120. Ele não conhece o imóvel dele, tá? E posses, né? A maioria são posses. Então, todo mundo perde com isso. A gente perde, e muitas vezes o cara quer fazer apenas um serviço. Isso você ganha menos do que poderia ganhar. Né? Ou então você perde aquele cliente por não fazer algo que ele precisa. Né? E você passa o cliente para outra pessoa. Vou passar o cliente aqui, ó, pro Caio, que o Caio consegue fazer isso, e aí eu só vou fazer o meu K aqui, que eu sei fazer, o Caio faz o resto todo. Aí o cliente vai ter que procurar o Caio, e aí o Caio vai fazer todo o resto que ele precisa, né? Aí o cliente fala assim, pô, por que eu tô fazendo um caco só com uma pessoa? Né? Então, isso acontece diariamente, constantemente, vocês vão ver, tá? E essas parcerias aí, ó, que é a grande sacada, né? Você entender, não é só fazer parceria, entender, né, do todo e para você conseguir fazer as parcerias corretas, tá? Ok? E na comunidade do Combo Rural a gente coloca justamente isso, para vocês poderem fazer parceria dentro da comunidade do Combo Rural, né? Porque fica muito mais fácil. Tem pessoas, todo mundo pensando da mesma maneira. Minimamente essas pessoas, se não viram o treinamento, estão lá na comunidade, viram pelo menos a semana da regulação rural 15K e já entenderam como funciona esse processo, né? Fica com Deus e uma boa noite. Tchau, tchau.